é com Murilo Rocha. 9h44, oi Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, o assunto de hoje ainda logicamente sobre a eleição e sobre esse clima belicoso que o Lucas falou agora, né? Hoje a gente deve ter vamos ter um evento, né? Uma coletiva aí do Ministério da Defesa que entrega ao TSE o resultado da fiscalização das urnas durante as eleições. E esse evento, esse fato, ele vai determinar, inclusive, o andamento dessas manifestações antidemocráticas que a gente vê Brasil afora. E por que ele vai determinar? Porque dependendo do que contiver esse documento, do que estiver nesse documento aí do Ministério da Defesa, ou vai ser uma faísca para essas manifestações continuarem e até crescerem, ou vai ser uma pá de cal para essas manifestações se encerrarem. Vale lembrar que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, quando ele estava no TSE, ele fez esse convite para as Forças Armadas, foi até muito criticado quando fez esse convite para as Forças Armadas participarem via Ministério da Defesa, né, um representante, para participarem ali da fiscalização das urnas eletrônicas durante as eleições brasileiras. Sem ter nenhuma expertise nesse assunto, diga-se passagem, o Exército Brasileiro foi convidado e por isso houve a crítica na época. Mas enfim, o Exército participou no primeiro turno, fez um relatório que custou a entregar, na verdade, que não trazia conclusão nenhuma sobre a segurança das urnas e hoje marcou um evento. Lembrando, é o Ministério da Defesa, tá? Uma escolha política lá, o ministro da Defesa é uma escolha política do ministro Jair Bolsonaro. Não são as Forças Armadas, o Exército, Marinha, Aeronáutica. Esses têm comandantes próprios, logicamente submetidos ao Ministério da Defesa, mas quem vai dar a coletiva, quem vai falar sobre esse documento é o Ministério da Defesa. E por que isso é importante? Porque acredita como justamente por ser uma indicação política, por ter uma subserviência ao presidente da República e já mostrou em outros momentos que está a serviço aí não do Estado, mas de um presidente da República, o atual ministro da Defesa, acredita-se que esse relatório, já tá até, muita gente já fala o conteúdo dele, já está se especulando o conteúdo desse relatório, que é um relatório que vai ficar ambíguo, vai deixar dúvidas sobre as eleições. Não vai trazer nenhum fato novo, nenhuma fraude comprovada, não vai haver isso. O Ministério da Defesa não vai ter a capacidade, nem talvez exista fato para isso, para trazer nenhuma denúncia ou fato novo sobre possíveis fraudes em urnas. Mas, ao mesmo tempo, vai fazer aquele jogo de cena, aquele teatro, para falar também que não há como comprovar que não houve. Não falar que houve, mas também que não tem certeza se não houve. Vai deixar o processo duvidoso, o que vai ser suficiente para, pelo menos até a Copa do Mundo aí, ainda botar fogo, incendiar mais ainda esses protestos país afora. Olha a responsabilidade desse relatório do Ministério da Defesa, Tomara que estejamos todos errados e que seja um relatório sério, comprometido com a verdade, sem inclinação política e que traga o encerramento desse assunto, uma pá de cal sobre esse assunto de possíveis fraudes e urnas eletrônicas. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou a auditoria do TSE e falou que o processo é legal. Tribunal de Contas da União, TCU, já atestou a legalidade do processo das urnas eletrônicas. Órgãos internacionais que acompanharam as eleições no Brasil já referendaram esse processo. Enfim, uma série de, o processo, ele já passou, os próprios partidos acompanharam as eleições e não trouxeram nada que contestasse de forma, com uma mínima prova as urnas eletrônicas, ou seja, ela já foi passada, já foi testada e ninguém conseguiu comprovar nada de grave em relação ao funcionamento das urnas eletrônicas. Vamos esperar esse relatório do Ministério da Defesa, mas por tudo que tem sido dito, pessoas próximas, jornalistas que já conversaram com algumas pessoas, diz que vai ser aquele relatório que não vai trazer nada, mas vai tentar lançar uma sombra de suspeição, sombra de dúvida, no mínimo vai ser ambíguo, Vamos esperar e torcer para essa montanha parir um rato, Porque o Brasil está precisando de paz, de tranquilidade e não seria nada bom se esse relatório realmente fosse por esse caminho de promover o tumulto, de incitar ainda mais
esses manifestos, essas manifestações aí antidemocráticas, golpistas que ocorrem país afora, algumas com cunho nazista, racista, xenófobo. Vale lembrar disso, várias dessas manifestações país afora estão tomando essa proporção, né? Estão tomando esse caráter criminoso, ataque à polícia, enfim, uma série de problemas. No Rio Grande do Sul, marcar os comerciantes que não votaram no presidente Jair Bolsonaro, coisas que remetem à época dos nazistas contra os judeus na Alemanha. Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande sobre o ministro da Defesa e as pessoas que vão apresentar esse relatório hoje. Lembrando, né, o Bolsonaro perdeu a eleição, daqui a pouco essas pessoas vão ser julgadas caso apresentem documentos fraudulentos que não correspondam à verdade. Eu acredito que o TSE também deve se manifestar após a relação desse relatório do Ministério da Defesa, mas a meu ver, né, eu sou meio ruim de palpite esportivo aí, mas nesse daí eu tenho, né, eu tenho a impressão, nesse palpite político, que vai ser mais um desses documentos que durante todo o governo Bolsonaro, se vocês pensarem do começo ao fim, sempre que ia apresentar alguma prova sobre algo, era isso. Não tinha nenhum fato, nenhuma evidência, nada comprovado, mas ficava aquela coisa, né? Ilações, fazendo onda, jogando para a torcida possibilidades. Pensa na pandemia, né? Cloroquina, ivermectina, tudo era assim, né? Ah, não temos prova que funciona, mas havia sempre né? Todos os questionamentos sempre foi assim que funcionou o governo Bolsonaro e não seria diferente agora, né? Vamos ver, vamos aguardar, mas eu não estou muito otimista em relação a esse relatório, não. Quando eu digo estar otimista, para a gente encerrar esse assunto das urnas eletrônicas, virar a página. Eu não estou otimista em relação a isso, eu acho que vai ser mais um documento ambíguo que vai servir como uma faísca para continuar aí incentivando esses movimentos antidemocráticos país afora, né? Tomara que eu esteja redondamente errado e que seja um documento sério e comprometido com a verdade. Outro ponto que queria trazer aqui, ontem eu falei de possíveis nomes mineiros na composição do governo Lula e ficou um nome de fora que apareceu já ontem no governo de transição, foi anunciado ontem e que pode sim também ter um cargo aí, pelo que tudo indica, né? Primeiro ou segundo escalão, que é o deputado federal André Quintão, que foi vice na candidatura, na chapa de Alexandre Calil ao governo do estado. O nome do André Quintão ontem na área do desenvolvimento social, né? Porque tem o gabinete de transição dividido em vários comitês, né? Tem o comitê da área econômica, que é o pessoal do Plano Real, mais economistas do PT, e na área de desenvolvimento social, de combate à pobreza, alguns nomes já foram aí elencados, inclusive a candidata do PMDB à presidência, né? Simone Tebet, do MDB, e também nessa ala, nesse comitê aí de desenvolvimento social e combate à pobreza, foi elencado aí, foi citado, né? Nomeado, na verdade, para o gabinete de transição, o deputado estadual do PT, André Quintão, que concorreu como vice na chapa de Alexandre Calil. Então, André Quintão aí integrando esse gabinete de transição e com possibilidade também de compor o governo federal, né? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já disse que não há uma relação direta entre estar no gabinete de transição e fazer parte da equipe do governo federal, mas a gente sabe, né, que assim, é o primeiro passo, né? Já é um passo para quem está ali, já compondo o gabinete de transição e definindo as diretrizes para a formação do próximo governo, orçamentárias, né? Quais caminhos vão seguir, logicamente, quem já está nesse gabinete de transição já está correndo um pouco à frente dos demais. Por isso, o nome de André Quintão, que eu não citei ontem aqui, é um outro nome forte aí entre os mineiros para quem sabe ocupar aí talvez uma secretaria nacional com status de ministério. Enfim, temos que aguardar, mas foi um nome forte que surgiu e agora nomeado aí como no gabinete de transição da presidência da República. É isso. Lucas, Luciana. A Macaé também, Macaé Evaristo está num grupo aí de transição da educação também. Eu não vi o nome da Macaé ainda não, eu vi o do André ontem, nós estamos aí mais um nome, mas a Macaé eu acredito que ela, não sei, né, não sei, às vezes pode ser também, né? Acho que o André tem mais força nesse momento. O André vai ficar sem mandato, sim, né? Isso que eu ia falar, a Macaé tem um mandato, enfim, né? Foi eleita deputada federal, inclusive. Exatamente, mas é um nome importante, né? É um nome que
E tem experiência, né? Foi secretária municipal, foi secretária estadual de educação, além de ser ligada a movimentos aí de trabalhadores da educação há muitos e muitos anos. É isso.